Acho que apareceu, né? Certo. Então, a gente havia parado aqui no 2.3, não, 2.2, perdão. Nós lemos a introdução aqui da sessão, perdão, que é, que é sobre o conhecimento, né? Então, a gente vai tratar especificamente desse tipo de sucesso cognitivo, que é bastante importante, tanto que dá nome à disciplina, né? No Brasil, pelo menos, é a teoria do conhecimento, e talvez a gente pudesse chamar também de teoria da sabedoria, né? Que o saber talvez seja o aspecto mais importante no português, que é o saber que, né? O conhecimento proposicional, na verdade, é o saber proposicional, né? Talvez o nome da disciplina fosse melhor como teoria da sabedoria, né, não do conhecimento. Se é que esse tipo de saber tem saber que tem um privilégio sobre os outros tipos de saber, né? E aí, então, a gente viu alguns desses tipos de conhecimento, aí tem o conhecimento dos indivíduos, né? Que é o conhecimento por contato, também a gente pode chamar assim, contato direto com a coisa, com a pessoa, com a cidade, etc. A gente viu um pouquinho sobre isso, o Tiago aprofundou um pouco as discussões aqui já adiantou um pouco do saber que, né? Adiantou um pouco do saber como, né? Eu vi o vídeo depois, da discussão de vocês. Então, a gente vai começar a ler um pouquinho mais do saber como agora, né? Então, o primeiro tipo de conhecimento foi sobre os indivíduos, conhecendo indivíduos diretamente, conhecimento direto, né? Quando a gente fala que conhece alguém, né? Eu conheço o atual presidente do Brasil, foi exemplo da semana passada, né? Então, eu tenho o termo que foi traduzido, livre familiaridade, né? Talvez não seja o melhor termo, mas eu tenho um contato direto, um conhecimento por contato direto com o presidente, digamos, se eu tivesse conhecido ele pessoalmente, né? Então, esse foi o primeiro tipo de conhecimento. Agora, saber como a gente vai, eu não vou falar agora, né, porque a gente vai ver. E aí, depois, conhecendo, a gente vai ver a parte do conhecimento dos fatos, que é o saber proposicional. A gente fala ou proposição ou fato, é um outro tipo de conhecimento e parece ter um certo privilégio, é o saber que, é o saber que a Terra gira em torno do Sol, etc. Bom, então vamos lá. Eu vou começar a ler aqui 2.2, então a gente pode discutir. Em seu livro inovador, O Conceito de Mente, de Gilbert Ryle, argumentou que saber como fazer algo deve ser diferente de conhecer qualquer conjunto de fatos. Não importa quantos fatos reconheça, você conheça sobre natação, você pode saber nadar mesmo sem conhecer muitos fatos. Opa, perdão, eu me atropelei aqui, estou um pouco disperso. Voltando ali no ponto, né? Não importa quantos fatos você conheça sobre natação, por exemplo, o conhecimento desses fatos não implica que você saiba nadar. E, claro, você pode saber nadar mesmo sem conhecer muitos fatos sobre natação. Para Ryle, saber como é fundamentalmente diferente de saber que. Então, vejam só, esse livro aqui do Ryle, né, o conceito de mente, ele introduz essa distinção e faz sentido a gente pensar nessa distinção de algum modo, né? Então, eu posso saber muitos fatos sobre algo, mas posso não saber fazer esse algo. Agora, saber fazer algo parece ser um tipo de conhecimento diferente, né? Eu, por exemplo, não sei nadar,
mas eu sei uma porção de fatos sobre natação, né? Eu sei que as pessoas têm que boiar, que as pessoas têm que mover os braços e as pernas de certa maneira, etc. Bom, esses fatos que eu sei sobre nadar não fazem com que eu saiba nadar, né? Parece ser um tipo de conhecimento diferente aqui, o saber nadar, né? Saber fazer algo, o saber como nadar e o saber fatos acerca da natação, não saber o quê. O que vocês acham dessa distinção aí, gente? Faz sentido na cabeça de vocês? O que vocês pensam sobre isso? Será que o Ryle está certo? Faz sentido, Zéias. O Thiago tinha comentado sobre essa parte, né, semana passada, e já tinha feito sentido para mim. Eu acho que você só complementou e aí fez com que eu entendesse melhor, inclusive. Ah, que bom, o Thiago já havia mencionado, né? Para mim faz bastante sentido essa distinção também. Mas, como a gente sabe, em filosofia tudo é discutível, né? Então, no próximo parágrafo é justamente essas contestações à distinção do Ryle que vão surgir, né? Eu vou ler ela então, essa próxima parte. Essa distinção raeliana entre saber como e saber que tem sido fortemente contestada a partir de 1975, com a publicação de Conhecimento, Percepção e Memória, de Carl Ginet. Não sei como pronuncia esse nome, tá? Mas eu vou falar que vocês sabem a quem eu estou me referindo. Ginet argumentou que saber como fazer algo era simplesmente saber que um ato específico era uma maneira de fazer aquilo. Essa contestação foi ampliada e sistematizada por Boyer e Lycan, acho, né? Um texto de 1985, que argumenta que saber quem, saber qual, saber por quê, saber onde, saber quando, saber como, todas as variedades de saber o que, como eles denominaram, eram apenas formas diferentes de saber que. Saber quem é F, por exemplo, acho que até aqui tá bom, né? Vamos primeiro tentar esmiuçar o que está falando aqui. Então, surge a contestação entre essa divisão do Ryle, né, e esses autores aqui, então, o Ginet, depois, posteriormente, vai estender a crítica, né, o Boyer e o Lycan, vão dizer que, olha, o saber como é simplesmente um outro jeito de você dizer o saber que, né? Então, saber como nadar é simplesmente saber que um ato específico é uma maneira de nadar, né? Então, por exemplo, digamos, eu sei como martelar um prego. É uma habilidade, né? Também conhecido como o saber como conhecido, às vezes denominado por conhecimento por habilidade, conhecimento de habilidades, né? Então, eu tenho habilidade, eu sei como pregar um prego, né? Mas o saber como fazer isso é também o saber que, segundo esses autores, porque eu sei que eu tenho que pegar o martelo, levantar numa certa altura, eu sei que eu tenho que aplicar uma certa força no martelo, né? Eu sei que o prego tem que entrar e assim por diante. Então, todos esses saberes que equivalem ao saber como, de algum modo. E aí, então, esses autores dizem, olha, é simplesmente um outro modo de dizer as coisas, né? Saber
como, no final das contas, não é distinto de saber que, é tudo saber que. E aí, aqui, esses dois autores, eles aprofundam isso, né? Aprofundam e expandem, né? Porque eles trazem para outros âmbitos, né? Quando a gente pergunta aqui, ó, saber quem, né? Também é uma instância de saber que, né? Se eu, por exemplo, pergunto para vocês, vocês sabem quem é o presidente do Brasil? Aí vocês poderiam dizer, eu sei que, né, o Lula é o presidente do Brasil. Bom, então é um outro jeito de falar, né? Saber quem, assim também seria o saber qual, né? Quando a gente pergunta qual coisa ou porquê, né? Saber porquê, saber onde, saber quando e saber como. Aqui tem uma coisa interessante, né? Que no inglês aqui tem as WH questions, né? Começa tudo com tudo não, mas todas têm W e H, né? Então, know when, know how, know who, né? Então, no inglês, deixa eu até pegar o texto em inglês aqui para a gente ver como é que fica. Também não é nenhuma coisa absolutamente essencial, mas é porque o texto foi escrito em inglês, né? Aí talvez faça um pouco mais de sentido, deixa eu ver. Aqui, ó, comentaram que knowing who, knowing which, knowing why, knowing where, knowing when, knowing how. Aqui todas as variedades do WH, né? Como a gente chama, são todas formas diferentes do saber que. Então, tudo isso, quando a gente começa ah, quando a gente tem, né, uma frase formulada com quem, qual, porquê, onde, etc., tudo isso é um jeito distinto, são variedades do saber que, segundo esses autores. Aí, se vocês tiverem interesse, também é um bom tema para pesquisa, né? Um tema interessante. Será que, de fato, são equivalentes ou não? Então, essa controvérsia aí é bem bacana. Que o exemplo que eu já dei, né? Deixa eu ver. O que tem nessa notinha? Sim, notinha tem o que eu acabei de falar. Beleza, então, são todas variedades do saber que. Aí, saber quem é F, por exemplo, era simplesmente saber que uma pessoa específica é F. Saber por que P é simplesmente saber que uma coisa específica é a razão pela qual P. Aqui tem um exemplo, ó, que eu coloquei. Saber por que vou ao mercado, por exemplo, seria equivalente a saber que preciso de pão e por isso vou ao mercado, né? Então, saber o porquê, saber a razão pela qual eu vou ao mercado, é saber que eu preciso de tal e tal coisa, e essas são as razões pelas quais eu vou ao mercado. Então, acho que talvez seja um exemplo possível, né, de como que eles estão pensando isso. Saber quem é feio, né? Coloquei aqui. Saber quem é feio seria um jeito, por exemplo, de saber que João é feio, né? Digamos, só um outro exemplo. E saber como fazer F era simplesmente saber que um ato específico é uma maneira de fazer F, como no exemplo da natação, né? Essa visão foi elaborada em detalhes consideráveis por Stanley Williamson, no texto 2001, e posteriormente contestada ou refinada por muitos autores subsequentes. Então vejam que existem problemas, controvérsias, contestações sobre esses tipos de saberes, se eles são simplesmente um modo distinto de dizer, e são mais ou menos equivalentes, ou são coisas absolutamente distintas, né?
Então, tá aí um tema interessante para aprofundar, caso vocês queiram, né, em outro momento. Vou passar a palavra para a Juliana, que levantou a mão. Eu estava aqui pensando, quando você estava falando sobre os diferentes tipos de saberes, se encaixa também como uma questão de interdisciplina. Por exemplo, o próprio saber da língua, entender por que, que a língua está naquele momento, pela interdisciplina da história, por exemplo, pela interdisciplina da filosofia ou da cultura. Então, ao passo em que, ainda que eu saiba o português e eu não sei de onde ele vem, mas quando eu me dou conta desse saber, eu junto, aí entra o what, o onde, quando, como, eu poderia ver dessa forma? Não sei se eu entendi, Juliana, desculpa. Desculpa. Eu sei que fica complicado às vezes para entender quando eu estou falando alguma coisa, mas seria mais ou menos assim. Deixa eu tentar pensar num exemplo mais palpável. Eu dei esse exemplo na aula no nosso encontro passado, e eu vou tentar trazer ele de novo mais transcorrido. Quando eu chego numa sala de português e eu pergunto, por exemplo, quem aqui sabe português? Para os meus alunos. Quem aqui sabe português? Não falo falar ou escrever nada, só falo sabe português. Uhum. Poucas pessoas levantam a mão. E todos ali são falantes da língua portuguesa, certo? Então a gente está vendo saber que amplo. Posso usar assim? O saber português não sabe a gramática, não sabe de onde vem, então aí responde, tipo, não sabe quem fez o português, não sabe qual fez o português, não sabe por quê, mas eu falo português. Então eu posso entender isso como um saber que amplo? Eu acredito que sim, Juliana. No inglês, né, tudo uma palavra só. Provavelmente você... E por incrível que pareça, dentro desses saberes que a palavra which não é uma palavra só. A gente usa o qual para uma coisa. E lá eles têm, tipo, qual para a ideia, que é tipo, what é qual, e which é a mesma coisa de qual, basicamente. Eu nem sei pelo que ele traduziu aqui, inclusive. Mas enfim. São duas coisas. Perdão. Eu tô meio que dispersa também. Entendi. Eu tô pensando em muita coisa. Eu acho que faz bastante sentido a gente falar no que você chamou ali de saber amplo. É saber amplo que você usou, né? Como saber que, né? Então, as pessoas estavam pensando, eu sei, por exemplo, que a língua tem tais e tais raízes, eu sei que a gramática funciona dessa e dessa maneira, etc. Um falante muito competente da língua portuguesa pode não saber, né? A maior parte dos falantes competentes não sabem que tal coisa, né? Que a língua portuguesa deriva de tal raiz, etc. Então, esses saberes que eles podem ser entendidos de forma ampla. Agora, a gente pode pensar também num saber que você está chamando de amplo, como, por exemplo, o saber que eu uso, sei lá, eu uso o artigo definido o antes para falar do leite, né? Eu falo o leite. E com o meu sotaque interiorano, né, fala com E no final, o leite, né? Então, você pode saber, então, saber que se usa o artigo definido o antes da palavra leite. Né? Então, é um tipo de saber que também. Agora, se esse saber que
é equivalente ao saber como usar a palavra, por exemplo, usar o artigo, usar a palavra num determinado contexto, numa frase, etc. Eu sei, por exemplo, eu sei como ferver o leite sem derramar, sei lá. Uma habilidade, né? Eu tenho essa habilidade. Vejam só que Me- habilidade maravilhosa. Vou até pôr no meu currículo, né? Então, eu tenho essa habilidade. E agora, será que essa habilidade ela se reduz ao saber que, né? Então, eu sei que eu tenho que ficar de olho, porque o leite esquenta muito rápido e em algum momento eu posso, sem que eu perceba, ele vai derramar se eu não tiver de olho. Então, eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu também sei como. Agora, será que uma coisa se reduz à outra? Será que a minha habilidade se reduz ao saber que tal e tal coisa? Sabe o que é pior? Eu sei como, eu sei por que acontece isso. Sabia? Que o leite transborda? E eu não sei como não transbordar. Que doido. Ok, perdão. É porque Sim, me pegou num assunto idiota. Eu vou colocar no meu currículo também. na parte de habilidades ali dá para colocar aptidões, né? Então, o saber porquê e o saber como, será que eles são simplesmente o conhecimento o saber que, né, o conhecimento de fato? Será que é simplesmente isso? A gente pode fazer essa equivalência ou não? Ou será que a gente vai dividir ali como fez o Ryle, né? Então, tem esse debate. Esses dois parágrafos aqui, eu acho que eles são interessantes justamente para mostrar que existe esse debate, existem essas posições, né? Ali citam um texto de 2011, 2015, 17, então o debate está vivo e continua acontecendo, né? Para quem quiser se inserir aí no meio, é só meter a cara, né? Uhum. Dialogar com os filósofos aí. E sabe o que é mais doido? Eu estava essa semana estudando sobre o saber em um outro âmbito, que é o âmbito da tecnologia, e como que a gente vai lidar com isso. Era uma discussão que você saiu do encontro e a gente continuou. Isso me instigou a entender melhor. E eu estava conversando com algumas do chat, e eu estava vendo sobre evolução que tá acontecendo, evolução e revolução do ensino, né? E aí o chat me alerta para duas coisas. Ainda que a gente seja mais exposto hoje, no dia atual, né, a informação, a gente não está se aprofundando nessa informação, certo? Então, talvez esse saber que eu trouxe aqui, que é o amplo, tenha essas nuances, a gente está deixando escapar os detalhes necessários que sirvam para evoluir, digamos assim. Então, por que eu entrei nessa? Faz sentido? Tá fazendo sentido agora? E aí, agora, o que eu entendi como conclusão do saber é não mais sobre como saber, mas o que fazer com esse saber, entende? Então, trazendo essa alusão, assim, com os dias atuais agora, é entender que temos um saber que dentro desse amplo tem os micros, e o que a gente está fazendo com esses micros, né? A gente talvez esteja sabendo pouco de muita coisa, mas não está conseguindo colocar esse amontoado de muita coisa num só lugar, para que caiba ou que faça sentido ou tenha algum significado aqui na Terra, sabe? Sim, é interessante pensar isso com o advento da inteligência artificial, né? Se a gente faz essa divisão entre habilidades e saber que, por exemplo, talvez a gente esteja perdendo algumas habilidades com a inteligência artificial, uma coisa por exemplo, a gente joga uma pergunta lá e várias das respostas que a IA dá são altamente
confiáveis, algumas delas. E aí a gente se habitua a isso. Ah, eu tô com, sei lá, tô com tais e tais sintomas, vou lá, pergunto para a IA, e os médicos às vezes fazem isso, inclusive, né? Que seria a habilidade deles é justamente fazer isso de cabeça, né? Aí joga na IA, a IA responde e tem algum grau de certeza ali, pode ter falhas, tudo, mas são habilidades que a gente vai perdendo, a gente precisa exercitar essas habilidades. Talvez isso seja um indício de que o saber como fazer alguma coisa não se reduza ao saber que, né? Porque talvez o médico, no final das contas, saiba que tal e tal sintoma indica tais e tais possíveis doenças, mas se não exercitar a habilidade de como fazer esse diagnóstico, né, ela pode atrofiar, ele pode perder essa habilidade e simplesmente a gente seguir perdendo habilidades com a utilização em excesso da IA. Não precisa ir longe. A gente não precisa nem mencionar a IA. A própria tecnologia, antes mesmo da IA, já fez a gente perder algumas das nossas habilidades. Uma delas, por exemplo, é a memorização do número de telefone. Quem sabe número de telefone hoje em dia? Sabe? Não tem mais esse conhecimento. Eu sei o do meu pai, porque ele tem um número, uma linha desde muito 20 anos atrás, sabe? É o meu herói, porque, enfim, né? Então, a gente não sabe mais o endereço das pessoas, porque a gente só coloca no mapa, sabe? Então, assim, nem a IA, a gente não precisa nem tão longe quanto a IA, mas está tão perto da tecnologia que já fez, já trouxe, acarretou a gente a esse estilo de vida. E você me acendeu um questionamento que vai para o lado bom e o lado mal, por exemplo. Você comentou assim, o médico que, às vezes, o médico que tem a função e deveria saber de cabeça. Aí meu questionamento é, talvez a gente acaba demonizando as IAs ou a tecnologia, enfim, no lugar de usar como aliado. Obviamente, o médico tem que saber dos seus atributos e das suas funções, mas entender o limite de até onde o saber que dele pode ser delegado, né? Já pensou se o médico soubesse de todas as doenças possíveis e todos os remédios possíveis se ele não tivesse acesso à internet e tudo mais? Obviamente que ele precisa estar atento, mas talvez a tecnologia venha para desafogar essa necessidade de saber tudo e de todos o saber que e todos o saber como, entende? Então, eu não sei. Eu sou muito tecnológica, vocês já conseguem ver onde eu sempre pendo o lado, mas também é disso que eu estava comentando no final do nosso último encontro, que foi muito proveitoso entender os limites da tecnologia, que eu acredito que o humano, assim, a gente, que é gente como a gente, não está conseguindo acompanhar. Não tem regulamentação, a IA entrega tudo, eu me preocupo. Eu ainda não cheguei a ler, confesso, que eu queria ter palpável a regulamentação das IAs, tipo, até onde ela pode mentir. Porque já aconteceu o caso de a pessoa perguntar, lembro, um caso concreto. A pessoa estava perguntando sobre um caso de advogado, tipo, minha causa não sai, babá. A IA criou uma lei e colocou lá dentro para convencer a pessoa que ela ia ganhar uma lei que não existia. Entende como isso é problemático? Assim como você comentou sobre uma pessoa ir lá se consultar como um médico, para IA agir como um médico. Então, assim, é problemático. Quem está regulamentando isso? Como isso está sendo regulamentado, sabe? Eu acho que a IA é o nosso saber que agora, como biblioteca, por exemplo. Qual foi a última vez que vocês foram à biblioteca? Sejam sinceros, entende? E tá aí, na mão na roda, tem Kindle agora, ler livro. Vem para desafogar a gente, para dar acesso. Mas agora, meu questionamento é o que a gente está fazendo com esse acesso à tecnologia? E não tem mais desculpa, né?
nossos pais, até a época dos nossos, pelo menos dos meus, que sou lá do Cafundé do Judas, era, eu tinha que caminhar 3 quilômetros para ir para a escola, eu tinha, se eu quisesse ir na biblioteca, era 2 dias e 3 noites, alguma coisa assim, sabe? Enfrentar 3 cobras. Enfim, então, e a gente? O que, que a gente está fazendo com esse privilégio de ter tudo à nossa mão, de estar tudo ali com a gente? E o que, que a gente está fazendo com isso? Onde a gente está aplicando isso? Então, fica aí meu questionamento, né? Exatamente, eu acho que são muitas questões que vão surgindo, né? Muitos problemas contemporâneos. Isso é interessante também para quem quer fazer pesquisa, né, em filosofia, focar nessas coisas que se intensificaram no mundo atual, né? Com o avanço rápido, muito rápido da tecnologia, né? Então, são todos problemas emergentes. O que vocês acham, gente? Ficou tranquilo aqui o saber como e esses outros tipos de saberes? Acho que sim, né? Então, saber como a gente pode relacionar talvez habilidades ali, né? Saber como fazer algo é ter habilidade de fazer algo. E aí, tem esse outro tipo de conhecimento que é o mais privilegiado pelos epistemólogos, que é o conhecimento dos fatos, ou o saber que. Por que a gente chama de saber que? Porque tanto no português aqui quanto no inglês, né, a gente fala que sabe que a Terra gira em torno do Sol, né? Então, quando a gente vai expressar um conhecimento de fato, né, a gente sempre usa o que antes, né? Sei que preciso ir à padaria, sei que meu celular está vibrando, sei que tal e tal coisa. Então, sempre que a gente vai expressar um fato, a gente usa o que. Quando não usa, o que está implícito. Né? Então, tem uma distinção sutil aqui, que vai aparecer, mas daqui a pouco ela vai aparecer, acho que a gente faz essa distinção. Então, vamos lá, vamos ler um pouquinho. Sempre que o conhecedor S conhece algum fato, P, várias condições devem ser satisfeitas. Ó, então, em filosofia é bastante comum a gente usar essas letrinhas aqui para simbolizar coisas, né? Então, o S aqui vai significar um sujeito, né, um conhecedor, e o P vai significar um fato ou uma proposição, né? E fato não é equivalente à proposição, pelo menos segundo alguns autores, né? Talvez eles equivalham para outros, mas a proposição, vocês lembram, né? É simplesmente aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, tá chovendo, né? Ponto. É uma proposição? É uma proposição, por quê? Porque pode ser verdadeiro ou falso. É claro que tem que colocar no seu contexto e tudo, né? Mas parece existir proposição aí, né? Ao contrário de fecha a porta. Fecha a porta é uma ordem, não pode ser verdadeiro ou falso. Ordens não podem ser verdadeiras ou falsas, portanto, não é proposição. Então, a gente sempre está falando de verdade ou falsidade quando fala de proposição. A mesma coisa são os fatos, né? Ou pelo menos algo parecido, né? A proposição é linguística, né? E os fatos, eles acontecem na realidade. Proposições expressam fatos, segundo alguns autores aí da filosofia da linguagem, ou eles são uma imagem do fato, né? Se a gente quiser usar um outro vocabulário. Então, as coisas acontecem na realidade e as proposições servem, vamos dizer assim, para espelhar essas coisas. De um modo bem geral, que tem toda uma discussão em filosofia da linguagem para dizer o que é uma proposição, não existe consenso sobre isso, tá? Mas o importante aqui para nós é que sempre que a gente usar o pezinho, a gente vai estar falando de uma proposição qualquer ou de um fato qualquer, como a gente queira chamar, né? E sempre que usar o S aqui, vai estar falando de um sujeito que sabe esse fato, que conhece esse fato, que acredita nesse fato, né? Que acredita nessa proposição, etc. Bom, dito isto,
Veja que ele diz aqui, uma proposição na qual S nem sequer acredita não pode ser ou expressar um fato que S conhece. Então, veja só, se o S aqui, que é o nosso sujeito epistêmico, né, o nosso conhecedor, ele não acredita em algo, por exemplo, se o S não acredita que a Terra gira em torno do Sol, né? Então, é estranho dizer que S conhece esse fato. Por quê? Porque conhecimento parece envolver crença, parece que tem que acreditar para conhecer. Aí tem um exemplo aqui. Seria estranho saber que a padaria está aberta e, no entanto, não acreditar nisso. Né? Se eu falar assim para vocês, olha, agora são 4h54 aqui, pelo horário de Brasília, e eu sei que agora a padaria está aberta. Ou melhor, eu sei que a padaria está aberta neste momento, mas eu não acredito nisso. Veja que soa muito estranho, né? Então, parece que para conhecer algo eu tenho que acreditar em algo. Parece que conhecimento, então, envolve crer em algo. Crer que a padaria está aberta, crer que a Terra gira em torno do Sol, etc. Então, conhecimento parece envolver crença. Né? E essa que é a conclusão dele aqui. Portanto, o conhecimento requer crença. Aqui é a mesma coisa, que eu coloquei na notinha ali, coloquei duas vezes. Ok. Aí, gente, ó, só para mostrar como aparece a distinção, uma proposição na qual S sequer acredita não pode ser ou expressar, né? Aqui está dando as duas possibilidades. Ou a proposição é o fato, ou ela, pelo menos, expressa um fato no mundo, né? Em geral, expressa algo que pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, essa parte aqui, conhecimento envolve crença, né? O mais importante. O que vocês acham? Será que conhecimento envolve crença mesmo? Ou será que é equivocado a gente pensar assim? Se eu conheço algo, se eu sei de algum fato, então eu acredito nesse algo. Eu acredito nesse fato. É isso que o texto está dizendo. Proposições falsas, continuando o texto aqui, proposições falsas não podem ser ou expressar fatos e, portanto, não podem ser conhecidas. Deixa eu ver o que a Juliane falou aqui. Não precisava, pô. Que vergonha. Não tem problema. Não tem problema, Juliane. Sim, parece que envolve crença, né? Eu também acho. É estranho dizer que não envolve uma crença, né? Um saber que. Então, aqui, proposições falsas não podem ser ou expressar fatos e, portanto, não podem ser conhecidas. Uma outra coisa importante, né? Então, é que quando a gente fala falsidades, a gente não pode conhecer isso, né? Parece a falsidade parece não estar diretamente relacionada com o conhecimento. Né? Quando a gente conhece algo, esse algo não pode ser falso. É isso que está dizendo. Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, aqui, a proposição não está chovendo. Quando está chovendo, não expressa nenhum fato. Certo? Então, para ter conhecimento, tem que expressar fatos ou expressar coisas verdadeiras. Aí, qual que é a conclusão aqui que o nosso autor chega? Portanto, o conhecimento requer verdade. Né? Uma vez que falsidades não podem expressar fatos, a gente conclui que o conhecimento requer verdade. O conhecimento tem que ter alguma relação estreita com a verdade. A gente precisa da verdade para ter conhecimento. Então, vejam, a gente precisa de crença e a gente precisa de verdade para conhecer algo, certo?
Finalmente, o fato de S estar correto ao acreditar que P pode ser mera questão de sorte. Então, ó, o nosso sujeito epistêmico aqui pode acreditar que P, pode acreditar que vai ganhar na loteria, por exemplo, na proposição, e pode ser simplesmente sorte que isso seja verdadeiro. Né? Então, digamos, como no Homem que Copiava, não sei se vocês assistiram esse filme, mas o cara joga o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 na loteria, né? Não é o caso, mas digamos que ele acreditasse que ele ganharia, né, o prêmio. Então, eu joguei lá, vamos falar nesses termos, eu joguei o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 na loteria e eu acreditava, sem nem saber como, né? Tinha uma fé, vamos dizer assim, uma sorte, né, de que eu ganharia. E o que acontece? Ocorre o sorteio e eu, de fato, ganho na loteria. Aí eu pergunto para vocês, será que eu sabia que eu ganharia na loteria? Eu tinha uma crença e eu tenho a verdade nesse caso. Né? Eu tinha a crença de que eu ganharia na loteria e era verdade, né? E é verdade essa crença porque, de fato, eu ganhei na loteria. No entanto, foi pura sorte. E parece que casos que envolvem sorte não é conhecimento. O que vocês acham? Será que daria para dizer que eu conhecia, eu sabia que ganharia? Às vezes a gente fala assim, eu sei que a pessoa fez tal coisa, né? Mas a gente, se souber, às vezes é só por sorte, né? Será que dá para dizer que eu sabia que ganharia? Eu estou indo pela proposição que você trouxe ainda agora. Tipo, você afirmou, casos que trazem sorte não é sabedoria. Eu já adiantei, né? Eu não devia ter adiantado essa parte. Então, não tem como. Se traz sorte não é sabedoria, não tem por que continuar essa discussão. Né? Então, ele não sabia. Ele tinha crença. Então, a crença não depende de saber ou não. Entende? Mas saber depende da crença. O saber depende da crença, depende Uhum. da verdade também, Sim. aparentemente. Mas essa verdade da crença, ela não pode se dar por sorte, aparentemente, né? Porque a pessoa que ganha na loteria por sorte, acreditando que ganharia, ela não pode. Parece estranho dizer que ela sabia que ganharia, né? É contraintuitivo. Está faltando alguma coisa aí. E aí vem o exemplo aqui, né? Um outro caso além da loteria. Por exemplo, se Hal acredita que tem uma doença fatal, não porque seu médico lhe disse isso, mas simplesmente porque, como hipocondríaco, ele não consegue evitar acreditar nisso. E acaba por se confirmar que, de fato, tem uma doença fatal. O fato de Hall estar certo sobre isso é meramente acidental. Acidental aqui, né? Uma questão de sorte, de má sorte nesse caso. Então, vejam só, o cara acredita, né, o hipocondríaco acredita que tem uma doença fatal, mas a crença dele se dá em virtude de ele ser hipocondríaco, ele não tem uma boa razão para acreditar nisso. Né? Não foi o médico que falou para ele, fez um diagnóstico, não foi um exame que ele viu, não foi nada disso, mas ele continua acreditando. Em algum momento, ele descobre que de fato tem uma doença fatal. Mas o fato coincidir, né, ou a verdade coincidir a, com a crença que ele tinha, né, é meramente acidental, é simplesmente por sorte, nesse caso, azar. Né? A gente poderia falar azar, não sei se existe essa palavra no inglês, né, aqui traduziu como má sorte. Mas, então, foi um azar que ele teve de acreditar numa coisa, né, que ele sempre acredita, o hipocondríaco sempre acredita que está doente, né, e isso de fato acontecer. Foi sorte, não foi por uma boa justificativa. Então, qual que é a conclusão aqui, né? A palavra
sempre que eu vou ensinar a lógica para os meus alunos, né, eu falo, ó, aqui tem um indicador de conclusão, ele vai extrair alguma coisa do que foi dito antes, né? Então, o que é que ele extrai aqui? Portanto, o conhecimento requer um terceiro elemento, que exclui a sorte mencionada anteriormente, e, portanto, envolve a crença de ser, de alguma forma, justificada ou apropriada. Então, vejam só, parece que a gente precisa de uma terceira coisa, crença verdadeira simplesmente não pode ser conhecimento, não pode ser o saber, né? Precisa de alguma outra coisa que não seja a sorte, e essa coisa, então, parece ser a justificação, né? Então, a gente precisa estar justificado e não simplesmente, não apenas justificado, mas justificado de forma apropriada, né? O hipocondríaco poderia falar assim, olha, eu tive um sonho de que eu estava doente e, portanto, eu sei que tô doente. Ele tem justificação? Tem justificação. Ele teve o sonho e baseou a conclusão dele nesse sonho, né? Essa é a justificação dele. Bom, mas é uma justificação apropriada, uma boa justificação, né? Aí já é outra história. Então, vejam, antes, né, a pessoa que ganha na loteria pode pensar assim, olha, eu acredito sem qualquer justificação e acontece de ganhar na loteria, ele tem a crença e a crença era verdadeira, mas não tem nenhuma justificação. Nesse caso do hipocondríaco, que também poderia acontecer a mesma coisa, simplesmente acredita sem justificação, mas também poderia, portanto, né, o hipocondríaco tem a crença e a crença é verdadeira sem justificação, né? Mas poderia acontecer dele ter uma justificação qualquer, uma justificação que não é apropriada, né? Então, parece que isso também ainda não é suficiente para ter conhecimento, para saber. Então, parece que o conhecimento envolve justificação apropriada, uma razão apropriada, uma boa razão. Então, vejam só, nós temos três elementos aqui, os elementos que eu destaquei em verde, né? Para ter conhecimento, então, para saber que é alguma coisa, eu preciso acreditar, eu preciso que essa coisa, essa minha crença seja verdadeira, e eu preciso ter boa justificação ou justificação apropriada para essa crença. Então, vamos ver o que ele diz o seguinte, o que ele diz a seguir aqui. Se mas... Opa, perdão, estou trocando aqui. Se considerarmos que estas três condições, crença, verdade e justificação, para o conhecimento não são meramente necessárias, mas também suficientes, então, S sabe que P, C e somente C, P é verdadeiro e S acredita justificadamente que P. Tá? Isso aqui pode parecer estranho à primeira vista, mas ele simplesmente está dizendo aqui, olha, você precisa dessas três condições juntas, né, para ter conhecimento, para saber algo, para saber que tal coisa. Né? Saber que a Terra gira em torno do Sol. Você precisa ter crença, ela precisa ser verdadeira, precisa ser justificada. De acordo com esta explicação, as três condições, verdade, crença e justificação, são individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para o conhecimento dos fatos. Por que ele fala aqui que essas condições precisam ser, elas são individualmente necessárias? Porque é necessário que eu tenha cada uma delas para ter conhecimento. Se faltar uma delas, você não tem conhecimento, né? Então, você precisa de cada uma, você precisa da crença, você precisa da verdade, você precisa da justificação, né? E conjuntamente, né, essas três coisas, elas são suficientes para dizer que você conhece algo. E vejam, isso não é uma coisa qualquer, gente. Isso é uma definição, uma análise do conceito de conhecimento ou do conceito de saber, né? Talvez seria mais apropriado falar do conceito de saber, certo? Então, para saber algo, nós precisamos desses três elementos.
E aonde que aparece isso? Essa é uma análise conceitual que aparece lá no Teteto, né, que é um diálogo do Platão. Se o Platão defendia isso ou não é outra história, porque ele escrevia em diálogos, não é absolutamente certo que ele defendia tal ou tal tese, ou defendia outra coisa, né? Mas é uma das definições que aparecem nesse diálogo, lá é usado doxa, que é a opinião, né? Ele usa opinião verdadeira acompanhada de justificação, lá no diálogo, né? E aí a gente traduz, às vezes, como crença, né? E aqui na epistemologia, normalmente o pessoal fala crença. Opinião é expressa, né? A crença, aquilo que está dentro do sujeito, dentro das nossas cabeças, né? Tem toda uma distinção aí nesse sentido, mas vejam só. Então, é uma definição assim que durou milhares de anos e talvez continue sendo a melhor definição que a gente tem até hoje para a noção de saber, né? Ou de conhecimento, né? Se a gente for falar no inglês, ele não tem distinção entre saber e conhecer, né? A palavra. Então, essa é uma possível análise do conhecimento, e aí, quando a gente fala em análise, a gente fala, olha, eu vou pegar o conceitinho de conhecimento e vou quebrar ele em várias partes e ver quais são essas partes. Né? Eu estou analisando esse conceito quando eu faço isso. E aqui já está pressupondo, então, neste parágrafo, que existe uma possibilidade, né? Alguns autores defendem a possibilidade de analisar a noção, conceito de conhecimento, certo? E a análise do conceito de conhecimento, então, que vem desde lá de Platão, é essa aí, né? Conhecimento saber crença verdadeira justificada. Então, S sabe que P, aqui, ó, o sujeito, né, o nosso sujeito epistêmico, ele sabe que P, aqui uma proposição qualquer, né, C e somente C, né, somente nas condições em que P é verdadeiro, S acredita justificadamente que P, né? Então, P tem que ser verdadeiro, S tem que acreditar que P, e ele tem que acreditar justificadamente que P, e não apenas por sorte, ou ter uma justificação qualquer que não é adequada para acreditar em P. Tranquilo, gente? Então, eu acho essa definição, assim, sensacional. Eu ainda tendo a pensar que talvez seja a melhor definição que a gente tem para conhecimento até hoje, embora a gente vai ver depois que é questionável ela também, né? A gente pode ver no mundo se a gente encontra contra-exemplos a essa definição, ou pensar num exemplo mental, né? Para tentar refutar, mostrar que conhecimento não é crença verdadeira justificada, tá? Isso que vai acontecer depois na próxima sessão. O que vocês acham, gente? Tá tranquilo até aqui? Vocês acreditam que conhecimento é crença verdadeira justificada? Pensem aí em algum exemplo, alguma coisa qualquer que a gente pode dizer que sabe que, e a gente tem verdade, tem justificação e acredita de fato nisso, para tentar exemplificar aqui um caso de conhecimento. Justifica você com seu leite aí. Então, eu acredito, por exemplo, né, eu sei que se você colocar o leite para esquentar, uma hora ele vai ferver, né? Conhecimento mais básico possível, né? Como é que eu sei disso? Eu sei porque eu fiz isso várias vezes, esse procedimento, e a minha experiência me mostra que isso acontece, né? Eu fiz um raciocínio indutivo aí. Eu justifiquei indutivamente o meu saber de que o conhecimento ferve, né, se você colocar ele para esquentar. Que o leite ferve, né? Se você coloca para esquentar. Bom, então eu tenho uma justificação, né, baseada nos casos anteriores, nas minhas experiências passadas, né,
que foram várias vezes, e várias vezes eu derramei o leite, né? Agora já não derramo mais de tanta prática, pelo menos não com tanta frequência, né? Então, tem a justificação, nesse caso, indutiva, eu acredito nisso, e isso é verdade, né? Ou seja, eu sei que se colocar o leite para esquentar, ele pode ferver, certo? Então, vocês podem colocar isso em prática com qualquer coisa que vocês dizem que saibam, né? E é importante isso, gente, não é uma coisa qualquer, tá? Porque na tradição de pensamento ocidental, a gente sempre busca a justificativa, né? Quando a professora pede para os alunos justifique a sua resposta, ela quer saber como é que você chegou naquela crença, ela quer saber como é que você chegou naquela resolução, né, de um problema, por exemplo, um problema matemático. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Homem que Viu o Infinito. Não? Assistam, é sensacional. Conta a história do Ramanuja, que é um matemático indiano, e ele trabalhava lá no escritório de contabilidade na Índia, e aí o patrão dele vê que ele é muito habilidoso com matemática, consegue sacar as coisas muito rápido, e manda uma carta para, não lembro agora se foi para Oxford, foi para alguma universidade dessas famosas, né, na Inglaterra, e aí ele chama o Ramanuja para estudar na Inglaterra, e o Ramanuja tinha intuições muito rápidas, muito certas, assim, de resultados matemáticos, né, de equações, etc. E aí ele chega nessas conclusões, mas qual que é a justificativa dele? Qual que é a explicação dessa intuição que ele tem? Ele fala, é Deus que me manda. Eu simplesmente capturo isso e coloco no papel. Né? Como eu chego nisso, eu não sei, mas eu sei que dá certo, funciona. Né? E aí o orientador dele fala, olha, aqui a gente não trabalha desse modo, você não vai poder publicar os resultados baseados na intuição, você tem que provar de onde que você tirou isso, você tem que justificar, né? Então, a força da justificação é essa, né? Você vai mostrar como é que aquilo é verdadeiro, né? Na tradição ocidental, a gente tem, então, isso bem consolidado, né? A gente tem que mostrar por que sabe algo, né? De onde tirou aquilo, né? Justifique sua resposta. Então, a própria noção de argumento, né? Argumentar é você dar justificativa para uma conclusão, né? Você justificar a tua opinião, justificar a tua crença, etc., você está argumentando, né? De onde você tirou aquilo. E nos tempos atuais, então, isso é importantíssimo, não simplesmente acreditar, né, diretamente, mas saber por que acredita naquilo é extremamente importante. Bom, pelo menos eu acho que é importante, né? Aí você pode falar, mas a minha opinião, eu tenho para mim que a Terra é plana e não importa, você tem a tua opinião, eu tenho a minha, né? A gente cai num relativismo exacerbado aqui e aí já não existe mais diálogo possível, né? Super. Eu ia levantar esse questionamento, porque a Thaís fez um comentário aqui, vou ler para vocês, ler para você que não consegue ver. Eu tinha comentado que eu acho que envolvia crença, que você tinha perguntado a ela. Também acho. Não só acredito no conteúdo, mas podemos também exemplificar os ancestrais que passavam os conhecimentos de pais para filhos através da roda de conversa. É um pouco polêmico falar dessa questão, porque às vezes há conhecimentos que são passados porque eles testaram de alguma forma, mas também não seja a prática mais aceita, por exemplo, ou que não tenha uma justificativa tão forte assim. Eu vou usar um exemplo comigo. Uns anos atrás, eu rompi meu joelho lutando, gente. E aí, eu rompi o ligamento do meu joelho e bababá. Meu pai, que cresceu no mato, gente, sou de Rondônia, e meu pai cresceu com índios, né? Assim, até hoje a gente tem alguns povoados dos índios que são preservados. E meu pai cresceu com uma galera assim. Então, o que, que ele aprendeu? A curar a perna de galinha, colocando mastruz. Eu não sei se vocês conhecem essas ervas, mas ele aprendeu fazendo isso. E ele me fez de exemplo. Como que pode ele? Você não vai fazer cirurgia. E tinha que fazer cirurgia.
eu estava acompanhando pelo médico e tudo mais, com o exame raio-x, ele não deixou fazer cirurgia, e eu fui lá e fiquei botando mastruz, ele mandava eu tomar aquele negócio. Gente, é ruim, tá? Enfim, ando muito bem, foi uma recuperação dolorosa. Mas assim, é relativo, deu certo. A justificativa dele, aprendi com os índios e vi acontecendo com as galinhas. Essa sempre foi a justificativa dele. E um macaco que ele tinha também. Então, assim, e agora ele tem mais uma para contar, né? A minha filha, sabe? Então, e se eu contar isso para o médico, assim como eu conto, sabe o que, que eles falam? Não. Você fez cirurgia, você fez alguma coisa, você fez. Porque na cabeça deles, na realidade deles, isso não se encontra, sabe? Então é muito polêmico isso. Espero que, inclusive, tenha esclarecido alguma coisa aqui, esse exemplo, né? Bacana, Juliane, o exemplo, e obrigado, Thaís, eu não tinha visto na hora que você mandou ali, bom que a Juliane leu aqui para nós. Eu acho, nesses casos que vocês mencionaram, que existe sim justificativa. Exi- eu acho que provavelmente existe crença, né? Você acredita que determinada coisa vai ter efeito, né? Você tem justificativa. Agora, o que é a justificativa vai variar, né? Pode ser um antepassado que passou aquele conhecimento, pode ser que você viu casos disso sendo aplicado, né, e funcionou, portanto, deve funcionar. Então, a justificativa, nesse caso, funcionou para João, Joca, Maria e Pedro. Portanto, vai funcionar para Cláudia, né? É um movimento indutivo, né? Um raciocínio indutivo. Você tem uma justificação aí, que é baseada em casos passados, para concluir que vai funcionar para Cláudia. Né? Então, eu acho que parece, né, que se a gente diz que sabe, né, deixa eu ver o caso da Thais aqui, que ela mencionou, só acreditar no conteúdo, mas podemos também exemplificar os ancestrais que passavam conhecimento de pais para filhos através da roda de conversa. Então, veja só que interessante, Thais, eu já vi que você levantou a mão, já passa a palavra, só para concluir. Eu acho, Thaís, que nesse caso é o caso de conhecimento testemunhal, que a gente vai ver depois. Quando você ouve alguém falando algo e você dá credibilidade, você acredita no que aquela pessoa está falando, parece haver um tipo de justificativa, né? Embora seja uma justificativa diferente da justificativa em primeira pessoa, né? Porque eu vi, por exemplo, é uma justificativa em primeira pessoa, né? Eu sei que o leite ferve porque eu vi, né? Eu estou justificando baseado na minha experiência, naquilo que eu olhei, né? Agora, se eu digo, eu acredito que é, boldo é bom para o estômago porque minha mãe me disse, né? Minha mãe me contou, ou eu ouvi uma roda de conversa, né, que um líder me falou, né? Então, aqui está muito claro que existe um tipo de justificação, embora não seja uma justificação em primeira pessoa. Né? Então, tem, parece haver, né? Mas aí, claro, fiquem tem à vontade para discordar, para concordar, para dar as opiniões de vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Thaís, já falei demais, Thaís. Falou nada. Eu quis colocar assim no contexto que você estava falando ali de crença, né? Eles acreditam e vão passando um para o outro, justamente nesse sentido, né? Já de ter experienciado, ter visto, e aí um vai contando para o outro. Eu estou fazendo um curso na Universidade da Paraíba, que é para terapias integrativas, né? E eles falam justamente isso, assim, porque que só é considerada a medicina que a gente, alopática que eles falam, né? Que é a que a gente usa, que é com base no remédio. E a gente acabou meio que terceirizando o nosso autocuidado com isso. Tudo a gente toma um remedinho e resolve. Que a gente tem que trazer de volta, né? Essa parte da ancestralidade, porque os fitoterápicos também são medicina, né? Você falou aí do boldo, é exatamente isso que eu ia falar.
Tem tanto remédio com erva que cura, e você não precisa ficar à mercê aí dos remédios e entrar nesse capitalismo doido, porque, é uma discussão bem longa, né, em relação a isso, né, o que move por trás disso tudo, né, a farmácia, enfim, a indústria farmacêutica. Mas é interessante, né, porque como é que um povo que não tinha escrita, né, não sabia ler e escrever, não estudou numa universidade, tem tanto conhecimento, com tanta coisa, com tanta erva. E justamente eu acredito isso, sabe? Nesse conhecimento que vai passando de um para o outro. E não estou aqui estigmatizando, não, porque eu tenho estudado sobre isso, né? Questão de literatura indígena, onde eles falam, né? Porque a gente não escreve que não é uma literatura, a verbalização, quando a gente passa a contar para as crianças os contos, as coisas que eles acreditam, né? Da cultura deles. Então, é uma questão de costume mesmo ali, né? A gente está dentro de um costume do povo ocidental, né? É um outro costume, uma outra cultura, mas não é porque é ancestral que é menos valorizado, ou tem menos valia, né? Menos valor, vamos dizer assim. Acho que é importante a gente também considerar, né? Eu não sei se vocês viram as últimas pesquisas que fizeram com a ayahuasca lá, descobriram que a ayahuasca faz novas sinapses no cérebro, né? A ciência descobriu. Então, estão vendo realmente que não é uma questão só ali eu esqueci como é que chama, a substância dela lá que faz a pessoa ver outras coisas, mas enfim, não é só Alucinógeno? Não é só alucinógena, não é isso. Ela tem mesmo realmente a ver com cura ali, por causa das sinapses novas que formam no cérebro. E isso é uma coisa que a neurociência sempre está estudando, né? Para a gente sempre estar, a neuroplasticidade principalmente, para a gente estar criando novas sinapses para o cérebro, porque o cérebro ele vai atrofiando, né? Com o passar dos anos ele vai atrofiando, não vai criando novas sinapses. Então a gente tem que fazer exercícios, coisas para a gente realmente, é que nem vocês estavam falando quando eu entrei, que a Ju falou do telefone, eu sempre uso isso como exemplo. Hoje ninguém sabe mais número de telefone. Realmente não sabe, acostumou, né, a olhar ali na agenda, no celular, não tem mais o hábito. Outro dia um Uber estava comentando, antigamente todo mundo sabia onde era São Paulo, tal rua, não sei o quê, porque tinha que ficar olhando naquele guia pesado. Não existe mais isso também. O alternativo é uma indústria de trilhões de dólares, só que não se submete ao mesmo controle e teste que é assim chamada indústria farmacêutica. A Marcela colocou aqui. Bom, vou passar a palavra aí, que a Ju também já levantou a mão. Se eu falei alguma coisa errada aí, vocês me desculpam, tá? Imagina, obrigado, Thaís. Eu também estou totalmente de acordo aí com o que você falou. Passar a palavra para a Ju. Thaís, imagina, a sua colaboração aqui foi cirúrgica, sabe? Alguns pontos. Justamente o que eu venho batendo na tecla aqui, nesse grupo de estudos, é justamente quem detém o conhecimento e quem propaga esse conhecimento e para que esse conhecimento serve diante do mundo. Então, diante da economia, a gente acaba vendo a indústria do conhecimento, quem são essas indústrias? Ivy Leagues, outras universidades que são mais renomadas, que, assim, por curiosidade, está onde? Nos Estados Unidos? Gente, então a gente tem que tomar cuidado, sim, de onde a gente valida determinados conhecimentos, né? É complicado eu falar isso aqui agora, porque eu vivo nesse país, né, que eu tanto critico, então, para mim, eu vou até me abster um pouco, mas com relação a essa questão de detenção de conhecimento, ela precisa criar um vilão, né?
ela precisa criar um anti-herói, digamos assim. Então, se eu que detenho o conhecimento da indústria farmacêutica e preciso vender esse remédio, eu preciso também dizer que eu faço estudos, que eu sou o melhor, que as outras fontes de conhecimento não são interessantes, que só a minha fonte de conhecimento é interessante. Então, vocês conseguem entender essa manobra que é feita para que os povos indígenas, por exemplo, sejam invalidados e que essa indústria farmacêutica possa lucrar em cima disso tudo? Entende? Para mim é bem óbvio, para ser sincera. Mas, e se eu falar alguma besteira, por favor, me digam aqui. E aí tem a questão do que a Thaís mencionou da ayahuasca. Se eu não me engano, ela consegue agora acessar a glândula pineal, é isso? E que dá ao ser humano outras formas de sentimento, de sensação de poder, digamos assim, outras habilidades. E aí eu diria que entraria ali no saber que, né? No saber que entra como saber como, tipo, não tem justificativa. Você passa a ter esse conhecimento, essa habilidade, por exemplo. Uma das coisas que eu estava discutindo com o ChatGPT essa semana, sobre como a exposição da globalização e da acessibilidade dentro da tecnologia expôs essa nova geração, mas não aprofundou essa geração. Eu usei o exemplo do que lá com o chat. A música. Então, uma pessoa hoje em dia pode saber 50 estilos ou mais de música, mas será que ela vai saber a música, sabe? Entender o que é a música e tudo mais? E isso entra para o exemplo mais palpável, por exemplo, de um pedreiro que consegue levantar uma casa inteira, que não vai derrubar, que não vai cair, que consegue fazer todas as medições corretamente, sem a ajuda de um engenheiro, de um arquiteto, porque ele já fez aquilo várias vezes. Então, o muro que caiu, ele sabe que se ele colocar a coluna mais para um lado ou para o outro, ele sabe que vai cair. Então, a coluna precisa estar no meio para firmar. Então, através de outros tipos de experiência que as pessoas, a sociedade, né, acabou invalidando ou, digamos que, enterrando talentos, vou chamar assim, por um certificado, por exemplo, né? Ou validando outras pessoas. A gente tem um arquiteto que talvez nunca tenha construído uma casa, um engenheiro que talvez não tenha acompanhado o processo do início ao fim de um projeto, por exemplo, ali no crucial, nas paredes ou qualquer coisa assim, entende? Então, é onde a gente está colocando a nossa confiança do saber e de quem propaga esse saber, sabe? E voltando à polêmica, né? Que eu não posso falar. Mas, por exemplo, hoje, se você for pesquisar, vou ser polêmica logo. A gente tem aqui a discussão, aqui quando eu falo a gente, grupos aqui nos Estados Unidos têm a discussão. As Ivy Leagues, por exemplo, que é onde eu sempre bato na tecla assim, porque o Brasil, e aí a amiga de vocês que está fora dessa ilha Brasil, vê essas universidades como se fosse uau. E quem está aqui nos Estados Unidos não vê assim. Aí vê já outras universidades que estão fora, por exemplo, né? É isso. Quem faz essa máquina do poder, entende? E aí tem também uma questão de quem está nesse domínio dessa máquina do poder de propagar e do saber, né? O tempo que isso se propaga. Por exemplo, Faculdade de Coimbra, que está na Europa, quantos anos tem? Faculdade Harvard, que está aqui. Tem outra faculdade que é muito antiga e que são pessoas que estão detendo esse poder e que criam essa massa, sabe? Esse caminho para que possam controlar de alguma forma o capitalismo, e é por isso que a gente vê o continente e vê a cultura oriental numa briga maior, né? E num abismo, nessa cisão grande do saber, e eles ficam lá nas tradições deles porque eles se protegem. Eu vejo, inclusive, como uma forma de proteção. Eu acho que eu já falei demais. Passar a palavra.
seu microfone, Oséias. Desculpa, perdão, tá o microfone fechado. Vocês estão falando no chat aqui, gente? Vocês não querem abrir o microfone para ficar mais socrático o negócio, a gente discutir na voz, né? Se vocês preferirem, eu também posso ler aqui. Mas deixa eu ver onde que a gente havia parado. Quando penso em eficácia, o Marcelo falou. Perdão, acho que eu passei aqui. A Thais havia falado também, acho, não só de acreditar no conteúdo, mas podemos também exemplificar os ancestrais que passavam conhecimento de pais para filhos, né? Foi exemplo, que a gente chamou de conhecimento testemunhal, através da roda de conversa. O alternativo é uma indústria de trilhões de dólares. Eu acho que aqui o Marcelo está se referindo a medicina alternativa, né, Marcelo? Que só não se submete ao controle e teste que é a assim chamada indústria farmacêutica. Então, tem um jeito diferente de proceder, tem justificativas diferentes, vamos dizer assim, né, nos termos epistêmicos, da justificativa farmacêutica, de testes, de seguir certos procedimentos, etc. Então, são dois modos de proceder diferentes, dois modos de justificar conhecimento, se a gente quiser, de maneiras diferentes, né? No caso, quando pensamos em segurança e eficácia, aí há um abismo mesmo entre a indústria e os outros saberes. Não sei se concordam, mas é o que é. Meu teclado está com um problema aqui. Aí a Thaís falou, todo sucesso, acerto, é o resultado de uma série de tentativas de erros contínuos. O cérebro aprende por meio de erros. Ao falhar, o cérebro ativa mecanismos de atenção que ajudam a formar novas conexões e fortalecer a memória de longo prazo. Errar ajuda a entender através de estímulos negativos, o que não deve ser repetido. Bem, então, eu não sei se eu capturei bem o debate, né, o que vocês propuseram aqui, né, a Thais está defendendo, né, a medicina alternativa, pelo que entendi, que envolve, com base aqui no tentativa e erro, né, que aí vai se formando certos conhecimentos ao longo da história, né, pelos ancestrais, etc. E aí o Marcelo havia falado da indústria farmacêutica, que tem um modo diferente de proceder desse método tradicional das tradições indígenas, das tradições mesmo do senso comum, né, que a gente tem, né, dos remédios, né, boldo, chá de alho, etc. E aí tem, então, esse conflito, esse confronto entre as duas concepções, né, essas possibilidades, mas eu também vejo uma possibilidade de diálogo aqui, porque muito médico, por exemplo, né, que confia nos procedimentos de testes de remédios que são vendidos na farmácia, etc., eles também recomendam medicina alternativa. Ele fala, olha, desde que não faça mal, use, faça uso, você é livre para utilizar esses métodos, né? Então, não tem problema você tomar o paracetamol, né, para o estômago, mas também você não tem problema se você quiser tomar o chá de boldo junto, não faz mal. Né? Então, só são dois modos, dois caminhos diferentes para atingir o mesmo objetivo, né? Agora, como a gente valora isso na sociedade também é objeto da epistemologia, né? Como a gente estava mencionando ali. Por que que a gente dá valor, né, a procedimentos testados em animais, feitos testes em milhares de pessoas, etc., de uma forma, né, e por que que a gente dá um outro valor a conhecimentos ancestrais, né, passado de boca a boca, por meio do testemunho, né, ou mesmo o saber como, né, que tem essas duas possibilidades, né. Pode ser saber como ou saber que, passado por testemunho,
né? A gente valora de um outro modo, quando a gente coloca as duas em perspectiva, o que dá para pensar diante disso, né? Tudo isso são discussões que vocês trouxeram, e eu acho que a epistemologia social vai se ocupar bastante disso, é interessantíssimos os pontos que vocês colocaram. Aí eu pergunto para vocês, tudo isso, tanto o conhecimento tradicional, que eu estou chamando tradicional aqui, indígena, popular, né? Também conhecimento passado de geração em geração, quanto o conhecimento industrializado, não sei se essa seria uma boa palavra, né? Mas o conhecimento feito por testes altamente rigorosos, etc. Tudo isso a gente pode chamar de conhecimento, e se a gente chama de conhecimento, será que tudo isso envolve crença verdadeira justificada? Né? Envolve saber que a gente acredita nisso, tem verdade, tem justificação para isso, né? Para fazer o link com o texto novamente, né? Tudo que vocês falaram está relacionado. Eu acho que em todos esses casos, absolutamente todos, a gente tem crença verdadeira justificada, ou a gente pode falar também, como a Juliana havia mencionado ali, do saber como, né? Eu sei como fazer um remédio para curar minha dor de estômago. Eu não sei que o remédio tem tais propriedades, eu não sei que foi me passado desse ou daquele modo, esse conhecimento, mas eu só sei fazer, né? Eu sei que funciona, eu sei fazer, né? Então, eu tenho que saber como, né? Agora, se eu saber que é uma outra forma de dizer o saber como, né? É a discussão que estava no parágrafo anterior. Mas, de qualquer forma, gente, vejam que tudo isso parece ser conhecimento, não são coisas absolutamente distintas, parece que são comumente conhecimentos. É claro que cada um vai ter sua particularidade de justificação, né? Ou do procedimento que é feito, né? Mas é tudo conhecimento, é tudo saber. Né? Então, a gente não está validando uma coisa conhecimento e invalidando outra como não conhecimento. Mas a gente está vendo por que isso pode ser considerado conhecimento, considerado saber. Né? Além disso, tem todas as questões sociais envolvidas sobre valores que vocês mencionaram. Vou passar a palavra para vocês, eu falei bastante de novo. É exatamente isso que a gente está mencionando. Eu acredito também que assim, eu meti o pau nas universidades, mas eu tenho que voltar para a Terra e entender também que o comentário do Marcelo reflete muito nos resultados, né? Por mais que os nossos ancestrais vejam acontecendo de alguma forma e dando certo, digamos que a medicina, ou whatever, qualquer coisa que tem que ser, as universidades estudam o pós, né? O que acontece depois também, as consequências daquilo. Então, eu percebo essa ruptura também. Ainda que a gente tire vantagem de um conhecimento ancestral, esse conhecimento ancestral não tem ali uma... Como é que eu posso dizer? Uma garantia. Tanto do que está sendo colocado dá certo, quanto com o pós. Por exemplo, eu usei o exemplo do pedreiro, né? Que pode construir uma casa tranquila. Consegue construir várias casas sem precisar de faculdade, sem precisar sei lá, ser engenheiro ou arquiteto, alguma coisa assim. Mas pensando bem, por exemplo, ele não estudou o solo, e aí vem o saber como, o saber onde, o saber qual, entende? Porque ele não estudou o solo, ele não viu o que é mais propício, a estrutura que é necessária para aquela inclinação do terreno. Por exemplo, ele foi lá, viu um terreno, limpou e colocou a casa em cima. Então, ele estava preparado para fazer o fundamento da casa, a fundação, né? Eu não entendo dessas coisas, mas tem que fazer um negócio lá para não infiltrar água. Então, as consequências dos saberes que a gente tem, por mais que a gente carregue uma habilidade ou outra, a gente também precisa estar atenta, e é onde a importância das nossas universidades, porque elas protegem isso. Elas preveem isso antes mesmo de sair um remédio,
elas estão prevendo os efeitos colaterais, não à toa que as bulas vêm com esses efeitos, porque foi dada essa atenção, né? Então, não é sobre mais o que é melhor, o que é pior, ou não, é o que cabe, o que funciona, sabe? E as universidades erram também, né? Tipo, tem, ou não erram, mas tem efeitos colaterais que não são favoráveis, digamos assim. E ainda assim, tá saindo aí na indústria e colocado à venda, né? Nas prateleiras. É interessante também, esse é um ponto importantíssimo, né? Na nossa sociedade, né? E antes, eu acho que ali, no período moderno, né, que tinha uma confiança muito grande na ciência e do progresso, né, chamado progresso científico e tudo mais, a ciência tinha um status muito forte. Depois, né, depois foi passando o tempo, guerras e tudo mais, começou a se contestar isso, depois pós-modernidade, etc. Aí agora a gente tem esse declínio dos negacionistas, né, de muita corrente que desconfia, vamos dizer assim, da ciência, mas desconfia sem razão, né? Porque uma coisa é você desconfiar com razão da ciência e outra sem razão, né? E qual ciência também, qual tipo específico que você está falando, etc. Isso é importantíssimo, porque ainda assim existe, parece que, vamos pegar exemplos aí de, não sei, envolvendo tecnologia, envolvendo cirurgias, envolvendo exames, né? São coisas que a ciência nos proporcionou, né? Você vai fazer um ultrassom, como é que você ia detectar isso por um método não tecnológico, vamos dizer assim? Talvez exista, né? Talvez a gente não saiba. Mas existe uma certa segurança e uma probabilidade alta, não é que a ciência não é infalível, né? Não existe nada infalível, até onde eu conheço, mas a ciência tem um alto grau de segurança sobre várias coisas, né? Então, a nossa conexão não caiu até agora. Isso é graças a cientistas que desenvolveram uma porção de coisas para a gente poder estar fazendo esse encontro, né? Estar conversando online. Você consegue fazer testes de gravidez, né? Faz um teste de gravidez por sangue, você tem uma alta probabilidade de saber se está grávido ou não, etc. Então, existem lugares onde a gente deposita a nossa confiança. A ciência perdeu muito, embora eu acho que ainda continue sendo o melhor meio, né? Ela perdeu muito do seu status, vamos dizer assim, de justificação, né? A gente acreditar em algo baseado no consenso científico, que seria talvez mais, a justificação mais forte de todas, né? Para algumas coisas, né? Mas acreditar no consenso científico não quer dizer que a gente vai negar outros tipos de saberes. Talvez seja o melhor que a gente tem, pelo menos dentro da nossa tradição, né? Agora, é a própria ciência, como a Thais mencionou, que vai comprovar, vamos dizer assim, vai dar uma segurança a mais para o caso da ayahuasca, né? Que a ayahuasca, de fato, ela afeta o cérebro de uma maneira que não é só psicodélica, não é só para ficar doidão, né? Mas você toma ayahuasca e você consegue fazer algum procedimento psicológico na tua cabeça que você trata certos traumas, você consegue cumprir um papel psicológico muito melhor do que, por exemplo, se você estivesse se medicando, né? Agora, como é que a gente sabe disso? Como é que a gente está justificado em acreditar nisso? Esse que é o ponto, né? Qual é a nossa justificação para saber que a nossa justificação para saber que, nesse caso, né, ela pode ser baseada nas religiões, por exemplo, né, nos líderes religiosos que falam, olha, toma aí, experimenta, se funcionar para você vai ser legal, né, talvez seja bom você continuar tomando, etc. Você vai lá, faz o teste e você comprova por conta própria, vamos dizer assim, que foi bom para você. Esse é um tipo de justificação possível, dois tipos, né, testemunhal do líder religioso e em primeira pessoa que você tomou o negócio e viu como é que é, né? Agora, um outro tipo de justificação também, né, possível é a científica, né?
fala, olha, fizeram vários testes com tantas e tantas pessoas, e essas pessoas melhoraram psicologicamente tomando ayahuasca, né? Se comprovou que no cérebro da pessoa se modifica os neurotransmissores, etc. Então, tem um efeito tanto fisiológico quanto psicológico, né? E esses estudos foram divulgados, foram analisados por pares, né? Teve uma revisão por pares, e aí, então, a gente consegue ter uma solidez, vamos dizer assim, na nossa crença de que a ayahuasca vai funcionar para tais e tais fins. Né? Então, veja, de qualquer modo, a gente tem justificação. Agora, o valor que a gente dá para a justificação, eles vão diferir, né, dependendo da nossa tendência, vamos dizer assim, de pensamento. Né? Se a gente tem essa fé na ciência, acha que a ciência traz bons resultados, né, então a gente vai esperar, por exemplo, um resultado científico para mostrar, para comprovar aquilo que já é feito, né, nas tradições religiosas, por exemplo. Agora, se eu não tiver essa comprovação científica, como é que fica, né? Eu posso acreditar? Posso, né? Eu tenho justificações para acreditar. Eu tomei, foi bom para mim, beleza, isso é uma justificativa suficiente para mim, né? Agora, se eu generalizo isso, eu falo, olha, a ayahuasca vai fazer bem para todo mundo, então tome a ayahuasca, né? Isso já é uma conclusão um pouco mais forte, né? Para chegar nessa conclusão, né? Ou a ayahuasca vai fazer bem para todas as pessoas que sofrem ou para a maioria das pessoas que sofrem de problemas psicológicos. Veja que eu estou dando um salto aí, para fazer esse salto indutivo, né? Dos casos particulares para generalização, então, eu tenho que ter algum procedimento que me garanta isso. Né? Eu tenho que ter um estudo de casos muito grande, né? Um estudo que é feito com muitas pessoas, em vários lugares do mundo, etc., se possível. Né? Então, veja, quem é que proporciona isso para nós? Né? Possibilita essa generalização, né? Para a conclusão mais forte de que, em geral, a ayahuasca vai fazer bem para tratamento psicológico, né? Você pode muito bem usar métodos científicos para fazer isso. E você pode acreditar, por exemplo, na palavra de outra pessoa, né, do líder religioso, por exemplo. Né? Eu vi muito, líder religioso poderia falar assim, eu vi funcionar para muitas pessoas, portanto, eu acho que pode funcionar para você. É uma justificação? É. Agora, qual que é a força dessa justificação? Né? E quais são os critérios que eu tenho para determinar, para dar credibilidade para o que a pessoa está falando? Né? Então, esses filtros que a gente tem dentro da nossa cabeça para justificações, porque a gente considera ou não conhecimento, são extremamente importantes. Né? Porque, novamente, a gente pode acreditar em pessoas, por exemplo, que falam falsidade simplesmente para ganhar, para ter ganho pessoal, né? Os influencers, né? Para ganhar like, eles fazem isso o tempo inteiro, né? Os charlatões, né? O charlatãos, agora não sei. Enfim, né? Você pode acreditar nos pseudo-filósofos, né? Os caras que se auto-intitulam filósofos na internet sobre o Kant estava errado, o Newton estava errado e o Einstein estava errado, tudo no mesmo vídeo, né? Tem um pseudo-filósofo que faz isso, refuta todo mundo no mesmo vídeo, né? Bom, mas quais são os critérios que eu tenho para acreditar na palavra daquela pessoa? Né? E aqui eu não estou equivalendo, tá? Uma pessoa pode ser um bom líder religioso ou pode ser um mau líder religioso. Uma pessoa pode ser um bom divulgador científico ou um mau divulgador científico, né? Agora, eu tenho que ter filtros para acreditar nas coisas que essas pessoas me dizem, né? Nesse caso, o conhecimento testemunhal. Então, é extremamente importante isso, gente. Qual que é a nossa fonte de justificação? Por que a gente acredita nessa fonte ou não? Tá? Aqui eu me alonguei um pouco, mas eu acho que captura um pouco do debate que vocês trouxeram, né?
Arrasou, Zé. Zé, você pegou a essência de tudo e fez esse resumão, que ficou massa. Que bom que deu para a gente debater, esclarecer esses pontos. O que vocês acham? Vocês têm fé aí na definição platônica de conhecimento, de saber que? Será que é uma boa definição? Eu gosto. Eu sou cadelinha de Platão, né? Eu não posso falar nada. Ele falou lá, fala, meu querido. Ele e Nietzsche, para mim, são meus dois chuchuzinhos. Falou, tá falado. Então, conhecimento é a crença verdadeira justificada. Bacana, gente. Eu também, eu passo essa definição de conhecimento, assim, para os meus alunos, e eu acredito que talvez seja a melhor que a gente tem ainda até hoje, né? E no período contemporâneo começa a ser contestada essa definição, né? Então, depois a gente vai ver uma contestação, né? Quem que traz contra-exemplos para mostrar que existem casos de crenças verdadeiras justificadas que não são conhecimento. Isso aí vai dar uma virada na nossa cabeça, eu acho. Mas mesmo assim, eu continuo acreditando que provavelmente é a melhor definição. Também não quero influenciar vocês, né? Vocês têm que julgar por conta própria. Sapere aude, como diz o Kant, né? Use saber. Julguem por conta própria. Não quero ser chamado de doutrinador aqui. Olha, não vamos falar essas palavras para não chamar as coisas ruins. É, atrair coisas ruins. Não vamos atrair as coisas ruins. É justamente isso. É muito doido, porque o Platão viveu da crença do Sócrates, né? Então, assim, vive de tudo. Tá, eu não vou me estender porque eu dei uma viajada aqui. Eu fico me imaginando como se fosse Platão lá na época dele, tendo que escrever tudo aquilo que ele acreditava, mesmo com a galera batendo nos filósofos. É, é interessante. Esses, é, o Platão é revoltado assim com a realidade, né? Porque mataram o Sócrates justamente por ele ficar fazendo essas perguntas e colocando dúvidas na cabeça do povo quando o povo tinha certezas e queria continuar com essas certezas, né? Certezas que não eram viáveis, né? Mas Não eles. tinha, não tinha boa justificação para. Exatamente. O Sócrates já vinha com a justificação, né? O Platão foi lá e escreveu, mas é justamente isso. Então, por isso que ele ainda perpetua, entende? Porque o É, cara. sabia, né? É assim que começa a história da filosofia ocidental, né? Os filósofos pré-socráticos eles buscam uma justificação diferente para explicar a realidade, né? Uma justificação que seja plausível. A água a gente vê, né? O Tales de Mileto fala, olha, tudo é água. A diferença da água para explicar através dos deuses, dos mitos, etc., é uma explicação distinta. E aí que isso começa a surgir a filosofia e a ciência. Né? Filosofia e ciência eram unidas no princípio da filosofia, depois que elas começaram a desmamar, né, vamos dizer assim, da mãe filosofia. Mas esse ponto da justificação e de justificação plausível é justamente uma coisa essencial para a tradição ocidental como um todo, né? E graças a esse tipo de pensamento filosófico, científico, né? Mas é claro que isso não exclui que existam boas justificações de outras culturas e em outros modos de pensar. Mas, de qualquer modo, é justificação, né? Está justificado. Então, saber um pouco por que nós pensamos de determinado modo e não outro é legal também, né? Buscando esse resgate histórico filosófico aí. Tranquilo, gente? Eu acho que até aqui tá bom, né? Na próxima semana a gente pode ver, então, os contra-exemplos aí, a definição platônica de conhecimento, né? E aí a gente segue adiante. Foi muito bom, foi muito boa a nossa conversa de hoje. Vocês gostariam de mencionar mais alguma coisa, dar uma palavrinha? Marcelo hoje não falou, Marcelo. Senti tua falta. Imagina, gente, eu tô bem quebrado aqui, sabe? Da semana foi
E aí eu estou acompanhando, estou ouvindo tudo, todo o debate, toda a discussão, né? Também, inclusive tem 2 vídeos lá no canal sobre essas partes, um sobre o que é o conhecimento e o outro sobre os tipos de conhecimento, e ambos os vídeos foram feitos em cima desses parágrafos. Então, assim, eu estou realmente acompanhando. Hoje eu fiquei um pouco mais discreto, mas é mais pelo cansaço mesmo, assim, sabe? Um pouquinho pelo Vida cansaço. de professor não é fácil, né, Marcelo? Mas eu fico feliz que a gente grava, então, assim, eu posso retomar também, né? Além de ter ouvido, né? Eu posso depois retomar. Bacana. Ah, obrigado, gente, pela participação de todos. Aí, acho que foi muito bom esse encontro. Para mim, valeu bastante. E a gente se vê, então, na próxima semana, né? E eu peço desculpa que eu cheguei atrasada hoje. Não, imagina, Mas eu Thaís. vou assistir. Eu preciso assistir até as outras aulas que eu ainda não assisti. Tô com tanta coisa, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, gente, que eu não sei nem como eu tô dando conta. É, pois é, aqui a gente também está meio que correndo, né? Semana passada não Mas teve. agora a gente conseguiu entrar também numa parte mais tranquila, né? Sim, sim. Tá mais fácil. Agora são temas Saiu assim. aquele sufoco do começo. É, inclusive, se você, pelo que você falou, está com pouco tempo também, né? Então, se você quiser seguir a partir daqui também, sem ver os outros vídeos, não tem problema, porque a partir daqui é a discussão essencial, assim, né? Que sempre é trabalhado nos manuais e tudo mais. Então, a parte que a gente mais está familiarizado, então não vai ter tanta crise assim para a gente entender, né? Beleza. Bom Bom, final de semana aí para vocês. Obrigada, viu? obrigado para vocês também, gente. Um abração. Tchau.